colegas oficiais de justiça e demais servidores, magistrados de todo o Brasil. Meu nome é Edivaldo Lima e estamos começando mais um Oficial.cast. Bom, e hoje eu tenho aqui a honra de apresentar para vocês o nosso colega de trabalho, Eduardo Gomes, lá do Rio Grande do Norte. Fiquei sabendo da história do Eduardo e me chamou bastante atenção, né? E eu quero aqui compartilhar com vocês essa história de vida do Eduardo, né? O seu dia a dia na comarca, o que ele tem feito. Enfim, estamos aqui para pegar o que há de melhor no Brasil e trazer até você, né? Que nos curte, acompanha o trabalho aí do Oficial.cast. Eduardo Gomes, seja bem-vindo ao Oficial.cast. Quero passar a palavra para você, para as primeiras aí apresentações. Fique à vontade, deixe seu recado e suas boas-vindas aqui para o Oficial.cast. Primeiro eu quero dar uma boa tarde a todos, né, os ouvintes. Quero agradecer também a oportunidade, Edivaldo, de falar um pouco, né, desse trabalho que tanto amo. Eu acho que eu acertei quando eu fiz o concurso para oficial de justiça e muito me honra, não só executar esse trabalho, as atribuições, quanto falar um pouco, né, do trabalho que a gente desenvolve aqui no Rio Grande do Norte. Quero dizer que eu me chamo Eduardo Gomes, eu tenho formação em Direito, Ciências Contábeis e Língua Portuguesa. Quando eu tomei posse, foi no dia 19 de agosto de 1998, são 25 anos aí de experiência. E a gente vai falar um pouco desse trabalho, né? Desde do início até os dias de hoje. Eu comecei na comarca de São Bento do Norte, também aqui no estado, e não é muito diferente do trabalho que nós fizemos agora há pouco tempo, na comarca de Touros. Eu assumi, depois eu ingressei também, eu como sou cadeirante, né? Eu sofri um acidente, eu tinha 16 anos, fui vítima da violência urbana, mas nem por isso eu desisti. Baixou a cabeça, né, Pelo Eduardo? contrário, né? Não Bacana. baixei a cabeça. E aí a Experiência de gente vida. vem Eu aí já me nesse identifiquei processo. contigo quando você falou que gostava muito de ser oficial de justiça. Eu também amo. Eu vejo, às vezes, os colegas reclamando. Pô, vai para outro concurso então, pô. Deixa a gente em paz. Né? Um mimimi, um chorador, um chora-chora. Rapaz, não tem concurso igual de oficial de justiça. É o melhor concurso do Brasil. Entendeu? Então, assim, eu vejo o pessoal, pô, vai catar para lá, vai fazer concurso para outra coisa, entendeu? E deixa a gente em paz. Deixa quem de fato se identifica com o cargo e quer trabalhar. Né? Então, gostei dessa tua introdução, essa questão relacionada ao cargo, a gente tem que valorizar. Eu acho o seguinte, quem não valoriza está assinando um atestado de incompetência. Né? Se tu está fazendo aquilo que não gosta e não consegue ir para outra coisa, é de incompetência. Então, tem que verificar os seus conceitos, né? E aprender a dar mais valor àquilo que foi preparado para ti. Eduardo, é mais ou menos assim. Mas vamos lá, Eduardo. É isso Qual é a aí. comarca que você é lotado hoje e também quer trazer pessoal aqui, essa força-tarefa que foi feita, né? Aqui no Pará a gente faz muita força-tarefa, mas você fez a força-tarefa na comarca que era bem tumultuada, né? Comarca de Touros. É verdade, Edivaldo. Eu hoje estou lotado aqui no segundo grau, na Secretaria Judiciária, né? Eu, juntamente com outros colegas, a gente cumpre mandados aqui do segundo grau. E fui convidado para cumprir uma missão na comarca de Touros durante 3 meses. E quando eu recebi o convite, eu não pensei 2 vezes. Fui, e ao chegar na cidade de Touros, eu fiz todo um levantamento de mandados, percebi que eram 3 centros urbanos e 69 distritos e 16 assentamentos. E aí a gente começou, né, convidei todos os funcionários dali da comarca, falei da necessidade de fazermos um trabalho em conjunto, e foi dessa forma. A gente começou comecei a pedir para que eu pudesse ter um aval e de trabalhar conforme como é que eu
ia perceber ali que seria célere e, ao mesmo tempo, que a gente pudesse otimizar os custos, né? Principalmente com combustível. E esse E trabalho aí em foi dessa conjunto, forma que. esse trabalho em conjunto, ele flui muito, né? Quando você monta a equipe, e a equipe ela está sincronizada, tive várias experiências aqui no Pará, flui muito, né? É muito bom, principalmente quando você está em harmonia também com o magistrado, né? Porque precisa do magistrado estar nesse grupo, né? Perfeito, perfeito. Tem que ser inserido todo o corpo de funcionário, inclusive o Defensoria Pública, Ministério Público, enfim. É importante a gente ter todo todos os funcionários, né, interligados, usufruindo da mesma corrente para que a gente pudesse ter o resultado final. E aí foi me dado essa carta branca para que eu pudesse fazer as modificações, vi as necessidades de computadores, de maquinários, Uhum. impressora, vi também a oportunidade de mudar algumas atitudes, algumas formas lá na central de mandados. Eu percebi que se nós, oficiais de justiça, fizéssemos a distribuição, a gente ia conseguir render muito mais e dar celeridade, porque Sim, sim. uma das coisas que eu percebi, Uhum. O oficial uma de das coisas que eu justiça, ele percebi, conhece, né? Ele conhece o trabalho do oficial de justiça, então fica muito mais fácil para ele exatamente, organizar a casa, exatamente, eu né? fiz todo um planejamento e principalmente de conhecimento. Isso, exatamente. O início foi organizar toda a sistemática para que a gente pudesse ir para a rua. Então, eu percebi que se a gente conseguisse, se a gente fosse cumprir por rotas e nós fizéssemos a distribuição dos mandados, a gente ia conseguir dar vazão muito mais rápido e com menos custos. Até porque a gente tem os centros urbanos, eles são bem extensos territorialmente. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, ó, a gente tem as medidas protetivas, tem os mandados de urgência. Então, vamos fazer as rotas com essas configurações. Então, eu pegava as medidas protetivas e aí eu pegava os outros mandados naqueles locais e aí se somavam as de urgência e saía para cumprir. E Então, foi dessa você forma falou que que. vocês ficaram 90 dias aí. Nesses 90 dias, qual foi o quantitativo de mandados que vocês conseguiram cumprir? Olha, Divaldo, eu particularmente eu consegui cumprir 983 mandados. Deu Eu mais de não, 300 sinceramente, eu mandados por mês, né? não me recordo. Exatamente, eu não me recordo, mas a média de cumprimento do mandado dos ADOCs foi em torno de 120 mandados mensalmente. Aí, na Então, comarca, você assim, falou em ADOC. Na comarca, vocês têm ADOC lotado? temos sim, nós E é permanente esse ADOC? tínhamos. Eles são cedidos, né? São funcionários cedidos da Da prefeitura prefeitura. e designados através de portaria. Então, Mas de forma é, é, permanente. permanente não, eles ficam de acordo com a seção deles, né? Eles são. A portaria, pelo que eu li, foi em razão do período que eles estão cedidos, né? Que geralmente são 2 anos, a sessão deles. A Ah, cada tá. 2 anos Porque tem uma renovam normatização. ou não. Tem a normatização Então, da assim, Conselho não é. Nacional de Justiça que proíbe esse tipo de nomeação permanente, né? Por isso que eu estou te perguntando. Mas então Sim, sim. você conseguiu cumprir 947 983 e mandados. 83, mais de 300 mandados por mês, né? Isso, esse é o cenário. Eu estou falando isso já com. A fonte é o GPS Juiz, tá? Então, Entendi. assim, não foi eu que contei, foi o PS Aham. Juiz que nos deu E essa essa região informação. aí, Eduardo? É uma região de quê? Sertão? De fácil acesso? Como é que é? Rapaz, é uma região de sertão, é uma região de parte litorânea Hum, também. Então, assim, como eu te falei, é uma área que é
territorialmente muito extenso. Então, assim, como eu lhe falei antes, foi necessário fazer todo esse planejamento para que a gente pudesse ter o sucesso. Entendi. Então, nós temos, por exemplo, cidades que faz limite, né, com outras cidades, e assim, e é bem uma área territorial bem extensa mesmo. Então, assim, E a cidade foi tem todo quantos esse habitantes, planejamento você sabe? que deu certo. Quando eu saía para. O quantitativo de habitantes da Como é comarca? que é? A comarca tem quantos habitantes, você sabe? Não, não tem. Não, eu não tenho esse número, até porque a gente teria que somar aí Touros, São Miguel do Gostoso e Rio do Fogo. São três Hum. municípios que ela hoje agrega, né? Aqui no Pará, nós temos uma dificuldade muito grande com a distância, né? Aqui a comarca tem Sim. 1.200 quilômetros, ela é vizinha. No Nordeste já não tem mais essa distância toda. Mas qual é a dificuldade que vocês enfrentam aí? Como é que é a violência urbana no interior aí? Eu acho que a maior dificuldade do interior mesmo é algumas pessoas que, por exemplo, quando trata de região praiana, a gente tem algumas pessoas que são pescadores. Também tem alguns mandados, Edivaldo, que não dá para você cumprir se a parte não se encontra em terra. Sim, Então, assim, a gente tem que aguardar, né? Alguns mandados eu deixava em diligência, eu chamava uma pasta que eu tinha aquelas pessoas que eu precisava voltar, estava, por algum motivo, eu conseguia o telefone e finalizava o mandado através do WhatsApp. Então, em razão da distância, por exemplo, eu ia para a rota, geralmente eu deixava de cumprir os mandados, entendi. É, entendeu? as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, tá vendo que está dando alguns pontozinhos, mas é a internet lá do Eduardo que está dando uma quedinha de vez em quando aí, Eduardo. Mas aí a gente vai corrigir, qualquer coisa eu vou complementando aqui. Tá bom? Perfeito. Por isso está dando Pois esse ó. delayzinho. Outra coisa, Eduardo, e assim, cara, total admiração, porque você, como você falou, você é cadeirante, tem feito esse trabalho, desenvolvendo aí, desenvolvendo esse trabalho, buscando esse mecanismo de facilitação dentro das comarcas do interior, cumpriu mais de 300 quase 330 mandados no mês, né, diante dessas dificuldades, com relação ao distanciamento, com marca contínua, né? Enfim, não foi problema para você. Isso é muito bacana, cara. A gente tem que tirar o chapéu, porque, igual eu falei, tem tantos colegas que ficam com mimimi, não posso isso, não posso aquilo, tal, e você ir fazendo esse diferencial, né? E daqui a pouco nós vamos falar também, você tem um outro diferencial, né, Eduardo? É verdade, Edivaldo. Eu acho que a minha vida, quando eu sofri um acidente, eu poderia ter, poderia ter caminhado para outros rumos, né? Mas graças a Deus, eu preferi ir acertadamente a lutar pela felicidade, né? Eu digo sempre que, principalmente nas palestras, que a felicidade da gente não está nas pernas, não está no físico, está assim, na nossa mente. Então, se a gente quer ser feliz, a gente vai ser feliz. Se a gente quer estar triste, a gente vai estar triste. Então, a nossa mente é o nosso poder. É muito Então, foi desta forma. Inicialmente, me tornei um atleta paralímpico. Olha só, gente, é isso que eu ia falar. O Eduardo é atleta. Ele é pentacampeão brasileiro, né, Eduardo? Conta pra gente aí. Sul-americano, enfim. Ele tem várias medalhas aí na área do atletismo. Conta pra gente aí, Eduardo. É isso aí, Edivaldo. Eu comecei, na verdade, por hidroterapia, né? Quando eu percebi que eu poderia ser um atleta também, e aí eu busquei desenvolver, comecei a treinar, e quando eu pensei que não, eu estava na primeira competição Norte-Nordeste, e lá eu fui destaque nesta competição, conquistando 7 medalhas, 5 de ouro e 2 de prata.
E aí, logo em seguida, fui convocado para os Jogos Pan-Americanos. E assim começou a minha carreira, né? Hoje eu sou pentacampeão brasileiro de natação, campeão do Prêmio Mundial, medalha de ouro e bronze, campeão no sétimo melhor atleta do mundo e pentacampeão da região Nordeste, do Norte-Nordeste e também pentacampeão brasileiro. Então, assim, eu acho que o esporte, ela me trouxe muitas oportunidades, né? Muitas portas foram abertas e também eu vi o esporte como uma forma de motivação, de autoestima e principalmente foco naquilo que fiz e faço todos os dias. Bacana, meus parabéns, cara. É muito bom você escutar esse tipo de história, né? Serve de motivação, serve de exemplo para todo mundo que a dificuldade está dentro da nossa mente, né? É igual você falou, a felicidade também. E as dificuldades estão dentro da mente, da nossa mente. Eu passei por alguns problemas também complexos, né? Nos últimos 12 meses, e a gente tem que tentar superar, porque parte da gente, né? Eu acredito que o médico, o psicólogo, ele é apenas um complemento. Mas se a gente não tiver esse espírito de superação, a coisa não vai, não anda, né? É isso aí. Eduardo, deixa eu te falar um negócio, cara. Eu queria muito agradecer. Eu queria que você falasse. Você começou a falar do acidente e parou. Tu sofreu um acidente aos 16 anos, você falou? Isso, Edvaldo. Eu sofri um acidente, eu tinha aos 16 anos, estava saindo de uma escola, né? Estava aqui na escola pública, sempre estudei na escola pública. E aí eu me deparei com 4 pessoas e colocaram 3 revólveres na minha cabeça. E o que estava atrás me perguntou se me confundiu com outra pessoa, né? Me achou parecido com um tal de branquinho. Eu falei que não era, e o que estava atrás disse que nada e meteu um tiro. Disparou o tiro, e na hora que eu levei o tiro eu caí, né? Perdi o movimento das pernas. Como eu te falei, né? Tive um momento do luto que, graças a Deus, foi um tempo muito rápido. E até porque, como eu te falei, eu naquele momento eu percebi que para que eu pudesse ser feliz eu precisava deixar o retrovisor, né? Deixar de olhar para trás e seguir para frente. Então foi dessa forma. Precisei ser resiliente para superar tudo aquilo e, inclusive, perceber que eu precisava andar novamente, né? E desta vez sobre rodas. E tem sido desde a época do acidente, né? Eu me locomovo todos os dias sobre rodas e não vejo nenhuma algo contrário, assim. Eu sempre encarei de frente e é por isso que a gente tem conquistado, né, os nossos objetivos, tanto família quanto profissional. E é isso que eu luto todos os dias, né? No Tribunal de Justiça a gente assim, a gente cumpre, né, com o nosso trabalho e não faço de cumprir mandados, eu também me tornei um ativista na luta da pessoa com deficiência. Hoje eu faço parte da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça e também faço parte da Comissão de Assédio Moral, Discriminação e Sexual, e além da gestão de pessoas, são matérias que interligam entre si e tentam ajudar as pessoas diariamente também sobre essas questões. Beleza, Eduardo. Cara, quero de coração agradecer a tua participação. Quero dizer que o Oficial Podcast está à disposição. Quando quiser falar, inclusive, sobre assédio sexual e moral, que eu também participo da comissão, do comitê gestor aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, está à disposição. Qualquer projeto que tiver, a casa é sua, o Oficial Podcast é de vocês. Deixa aqui um abraço para os colegas aí do Rio Grande do Norte, colegas que eu tenho bastante afinidade, né? Já tive várias vezes aí, já palestrei algumas vezes. De coração, quero deixar um abraço para todo mundo. O Campos também, que me falou sobre tua história. Enfim, te passo a palavra aí para as considerações finais. E é isso. Quero te agradecer demais a tua participação aqui.
Eu quero também agradecer a você, Edivaldo, parabenizar aí pelo podcast. Eu acho que é muito importante essa fala, a minha, de todas as experiências, né, que a gente vivencia nas comarcas. É fundamental as pessoas conhecerem essas histórias. Eu não quero, nunca quis ser exemplo, modelo, né, para as pessoas, mas eu acho que é uma questão de natural, né, a coisa flui e a gente acaba ajudando, né. Espero que essa minha motivação ela sirva, né, ela ajude as pessoas, né, a acreditarem que é possível, que se pode quando a gente quer, né? E junto a isso, eu quero aqui agradecer também a toda a parceria, né? Todas as pessoas, o próprio Tribunal de Justiça, que me deu a oportunidade, né, de fazer esse convite e eu ter aceitado, porque a gente sabe que é uma missão, e eu digo sempre que missão dada tem que ser missão cumprida, e com a honra e a graça de Deus a gente conseguiu, né? A gente conseguiu realmente resolver, né? Pelo menos nesse momento a gente conseguiu atender a necessidade daquela comarca, com também uma necessidade também do próprio CNJ, do próprio Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Quero, nessa oportunidade, agradecer a todos os nossos da Justiça pela confiança, né, e pelo carinho. Eu também já fui diretor desse sindical por 3 vezes, então assim, eu conheço praticamente todos os servidores, né, e muito me honra, como eu te falei inicialmente, ser oficial de justiça. Beleza, E não foi por Flávio. acaso que eu cheguei aqui. Beleza, beleza. Você não quer ser modelo, mas você é um exemplo que seu vídeo vai transformar muitas almas por aí. Mais uma vez, quero te agradecer. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, irmão. Valeu, Edivaldo. Um abraço, irmão, para todo mundo. Tchau.